dias, espero que estejam bem dispostos. Bem-vindos a mais um episódio do ABC do Imobiliário. Hoje vamos falar sobre garantias. Então, temos vários tipos de garantias, mas vamos focar-nos nas garantias relacionadas com os imóveis ou com bens móveis que estejam dentro desses imóveis, ok? Então, bora lá entrar no tema. Então, muitas vezes na construção nova, seja de apartamentos, seja de moradias, este tema é mais evidente, ok? Mas também pode ser aplicável em imóveis totalmente remodelados. Já vamos analisar melhor esta questão. Deixem-me começar então pela construção nova, que durante estes anos da pandemia, felizmente, voltou a estar mais em voga e, portanto, houve muita construção nova feita e está muita construção a ser realizada e há muita construção ainda necessária, mas nem sempre os construtores conseguem dar vazão a essas necessidades. Então, as garantias existem 3 grandes prazos. O prazo de 10 anos, o prazo de 5 anos e o prazo de 3 anos. Atenção a este de 3 anos, porque há muita gente que ainda acha que é 2. Mas eu já vou explicar melhor esta situação. Então, estes prazos de garantia foram atualizados em janeiro deste ano de 2022. Então, o que aconteceu foi, houve uma transposição de diretivas comunitárias realizadas na União Europeia para o direito português. Então, em Portugal já estão em vigor estes prazos de garantia, que visam proteger mais o consumidor. Então, que prazos são estes e quando é que eles são aplicáveis? Os 10 anos de garantia são efetivamente para a construção do imóvel. Estamos a falar de telhados, de paredes, estamos a falar de fundações, estamos a falar da estrutura do imóvel, ok? Então, nesse caso, a garantia dada pelos construtores e pelas empresas de construção tem de ser 10 anos. Já o prazo intermédio dos 5 anos é normalmente aplicável a coisas mais internas do imóvel. Circuitos de canalização, circuitos de eletricidade, eventualmente paredes interiores que podem interiores da própria habitação, ou seja, sem ser as paredes mesmo estruturais, mas paredes interiores, construção de roupeiros, coisas desse chão, por exemplo, essa parte pode-se enquadrar nestes 5 anos de garantia. Os 3 anos de garantia que eu há pouco referi, que anteriormente muita gente se mentalizou apenas dos 2, mas essa alteração já aconteceu e já não é 2, é 3, é para bens móveis, eletrodomésticos, por exemplo, que muitas vezes já vêm nas novas construções, tudo completo nas cozinhas e, portanto, tudo isso está abrangido por uma garantia de 3 anos. Agora, pormenores. Muitas vezes essa garantia, dizem as empresas de construção, que começa a contar a partir do momento em que eles efetuaram a encomenda e lhes foi faturado o equipamento. Acontece que, se por acaso vocês que compraram o imóvel só vão habitá-lo um ano depois desse prazo, já perderam um ano de garantia. E, portanto, isso pode efetivamente acontecer, embora, na minha opinião, não vou entrar pelo campeonato jurídico, porque, sinceramente, depende da jurisprudência, vai depender do que é que cada juiz vai achar da situação. Portanto, eu não me vou meter nesse campeonato, mas, em teoria, deviam ser aplicados os 3 anos a partir do momento em que vos foi entregue a chave e que vocês começaram a habitar o imóvel. E para isso convém ter havido um documento chamado Declaração de Entrega das Chaves, para que vocês possam registar documentalmente esse momento, no período histórico da transação. Outra dica muito importante que eu acho que vocês têm que ter atenção é quando fazem um contrato de promessa de compra e venda para um imóvel novo,
As garantias também devem constar de uma cláusula desse contrato de promessa, que é para depois, mais tarde, ninguém vir dizer que acordou uma coisa diferente daquela. Portanto, estes prazos de garantia passarem a estar estipulados numa cláusula do contrato de promessa de compra e venda, acho extremamente seguro e, portanto, todas as partes conhecem logo nesse momento os seus direitos e deveres. Portanto, fica essa dica. Portanto, estes são os prazos aplicáveis à construção totalmente nova. Depois temos uma situação intermédia, que é os totalmente remodelados. E hoje em dia nós temos no mercado imensos apartamentos e moradias também, obviamente, que estão nesta categoria. São imóveis que são totalmente remodelados de uma ponta à outra. E creio que a jurisprudência hoje em dia já aplica também estas garantias a esse tipo de imóveis, ok? Mas depois temos os imóveis parcialmente remodelados. E nessa categoria pode já ser aqui um bocadinho mais complicado aferir a aplicabilidade destes prazos todos. Eu, pelo sim, pelo não, para os imóveis parcialmente recuperados, remodelados, eu iria só aqui pelo prazo mínimo dos 3 anos, porque provavelmente se foi uma remodelação de cozinha, casa de banho, etc., são coisas mais cirúrgicas, se calhar só esse prazo é que vai poder ser aplicado. Mas, lá está, isto pode depender tudo de uma questão de jurisprudência, portanto eu não me vou meter na área jurídica, estou apenas aqui a partilhar a parte mais de aconselhamento imobiliário, que é isso que me compete. Portanto, quero-vos alertar para estes prazos, quero-vos alertar para estas dicas, para estes pequenos procedimentos, só para evitar chatices, porque invariavelmente elas podem acontecer e depois nessa altura é mau estar a torcer a orelha e estar a pensar, eu já devia ter escrito isto em algum lado, ou devia ter pedido aquele papel assim assado. Sejam sempre preventivos nas vossas atitudes e nas vossas decisões também, porque na realidade as coisas podem dar para o torto, as coisas podem variar, pode haver danos nos imóveis que até os próprios construtores e as empresas de construção acham habituais, mas há coisas que podem ser habituais e há coisas que podem não ser habituais. Relativamente a este tema, também pode acontecer, e é preciso ter cuidado com isto, o que é que são o conceito de manutenção e o conceito de enquadrável na garantia do imóvel para as empresas de construção, de remodelação e de construção civil no seu geral. Porque, efetivamente, cada empresa é responsável pela sua própria realidade e para uma determinada empresa, o que é correspondente à manutenção do apartamento, manutenção da garantia, pode ser um bocadinho diferente daquilo que é enquadrável na garantia. Nós já tivemos essas situações e, portanto, também é chato depois haver esta diferenciação. Ok, isso são coisas de manutenção normal da moradia. Não, isto são coisas que nós podemos enquadrar na garantia, então nós vamos fazer esses arranjos e resolver essas situações. Isto porque, meus amigos, garantias no final do dia têm a ver com dinheiro. O que é que acontece? Se há algo é enquadrável na garantia, quer dizer que o construtor vai incorrer em horas de trabalho das suas equipas, em materiais, para resolver aquela situação sem cobrar um cêntimo. Mas, se eles não forem sérios com a aplicabilidade dessas garantias, eles vão usar o esquema de não, isso são pormenores de manutenção, já são vocês que têm que tratar do assunto e, portanto, já é uma despesa vossa. Nós até podemos fazer, mas isto tem que ser faturado. E atenção, família, há muita má pós-venda por aí. O que é o serviço pós-venda? O serviço pós-venda é aquilo que acontece depois da venda. Mas nós cá em Portugal temos muito pouca atenção a essa parte. Quando ocorre a venda, achamos que acaba ali. E não é verdade. Principalmente nas empresas de construção, o serviço de pós-venda é tão ou mais importante do que o serviço que foi feito na construção. Até porque os problemas de um edifício, de um imóvel, de uma moradia, de um apartamento aparecem mais tarde. Não aparecem logo naqueles primeiros anos em que nós estamos a habitar o imóvel. Por isso, tenham sempre muita atenção e tratem destes pormenores legais para que tenham toda
toda a argumentação do vosso lado e para que tenham tudo ok, para que depois, junto do jurídico, possam fazer valer os vossos direitos. E pronto, este vídeo ficou um bocadinho mais alongado, mas porque tinha muita coisa para dizer. Espero que tenha sido útil. Até ao próximo episódio do ABC do Imobiliário. Já sabem que estou aqui para esclarecer todas as vossas dúvidas. Mandem as vossas sugestões. Vejam os episódios através do Spotify, através do YouTube e mandem-me os vossos comentários. Até ao próximo episódio. Beijinhos!